Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 3, o versículo 1 em diante, que relata os filhos de Deus. Vamos ler. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, Deus Todo-Poderoso, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós somos, né? Aquele que segue a Cristo, aquele que segue a Deus verdadeiramente dentro da sua verdadeira doutrina, do seu verdadeiro mandamento, essa pessoa é considerada como filho de Deus. Mas aquele que anda em pecado constante e é contrário àquilo que Deus nos ordena, essa pessoa é de Satanás. Ela é desobediente a Deus e está morta para com Deus. Isto é a verdade do Evangelho, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, né? Aquele que vive em Deus, constante dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Com obediência, com a fé, com amor puro e sincero, então o mundo de pecado não nos conhece, né? Não nos conhece e nós também não conhecemos Ele, porque estamos com Cristo verdadeiramente, estamos com Deus verdadeiramente, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, né? Somos considerados filhos de Deus porque estamos seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, só no último dia, né? Porque nós pecamos, mesmo ainda chamados, sendo como filho de Deus, nós pecamos, né? Agora, como membro da verdadeira igreja, como um verdadeiro cristão, pecamos, mas é um pecado involuntário, não é um pecado pensado, não é um pecado programado, né? E esse pecado que é impensado, né? Que é voluntário, Deus nos perdoa por causa do seu muito amor para conosco e por causa do nosso amor verdadeiro para com Deus, que a Bíblia diz: o amor cobre uma multidão de pecados, mas tem o pecado que nos leva à morte. Esse de que eu falei é o pecado que não nos leva à morte, mas tem pecado que nos leva à morte, né? Por exemplo, pecar contra o Espírito Santo leva a uma morte eterna. Pecar e blasfemar contra o Espírito Santo e contra Deus leva à morte eterna, né? Mas os pecados perdoáveis, onde podemos nos reconciliar com Deus novamente, esses pecados Deus nos perdoará quando nós nos arrependemos com sinceridade, com amor puro em nossos corações e continuamos a obedecer Deus verdadeiramente com a fé de Cristo, que é a obediência, com amor puro e sincero em nossos corações, porque isso
é a igreja verdadeira. Isso é a igreja de Deus que Cristo trouxe e que Cristo morreu por causa dela, né? E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, né? Cristo é puro, Deus é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia, né? Todo aquele que vive habitualmente no pecado vive na rebeldia, pois o pecado é a rebeldia contra Deus, né? Então, se você é gay, deixe de ser gay, meu amor, para que Deus te receba. Se você é lésbica, deixe de ser lésbica para que Deus te receba. Se você é um beberrão, vive nos vai encher na cara, pare com isso e volte-se para Deus e Ele te receberá, porque do jeito que você anda, você está morto para com Deus. Se você é adúltero, se você é adúltera, você está morto para com Deus. Mas se você abandonar esses atos, Deus te abraçará e Deus te receberá, porque você se arrependeu com sinceridade e está voltando para a sua legião, né? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, né? Cristo foi manifestado através de Deus, seu Pai, para se transformar em carne, né? Porque Cristo já existia, Jesus Cristo já existia, mesmo desse mundo, antes desse mundo ser criado. Deus enviou ele apenas para se transformar em carne, para ficar igual a nós, para poder mostrar o poder de Deus para o povo rebelde, um povo que era de Deus, o povo israelitas e aquelas tribos muito rebeldes de antigamente. E como eles não aceitaram a verdadeira igreja, a sua doutrina e seus mandamentos, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, então esse povo que era de Deus, que estava na legião do mal, matou Cristo, né? Matou Cristo, por não aceitar a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Deus o Pai mandou através dele, né? Todo que permanece nele não vive em pecado, né? Todas as pessoas que permanecem em Cristo verdadeiramente, sinceramente, com amor puro e sincero, essa pessoa está com Deus e está com Cristo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele não há pecado. Todo o que nele permanece, né? Todo o que permanece nele não vive pecando, né? Toda pessoa que vive em Cristo, que vive na lei de Cristo, que vive na doutrina de Cristo, que vive nos mandamentos de Cristo dado pelo Pai, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, essa pessoa vive, né? Todo que vive pecando não viu e não o conhece, né? Toda pessoa que está em pecado não conhece Cristo, não conhece Deus, mas Satanás. Mas aquela pessoa que foge de todas as coisas, de tudo que é contrário a Cristo, que Cristo nos ordenou a fazer e obedecer, essa pessoa vive em Cristo para a vida eterna, ela obterá a vida eterna, né? Ainda em 1 João capítulo 3, agora é o versículo 7 em diante: os filhos de Deus e os filhos do maligno, né? Filhinhos, ninguém vos engane, né? Paulo está falando aqui, João está falando aqui, para que nós não sejamos enganados, né? Filhinho, ninguém vos engane, mas nos dias
Existe milhares de igrejas falsificadas, milhões de pastores falsificados, enganadores, todos de Satanás, enganando as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, junto com João aqui, em 1 João 3, capítulo 7, ele diz: filhinhos, que ninguém vos engane. Como é que uma pessoa quer ser um verdadeiro cristão e não quer ser enganado? Estando na verdadeira igreja que Cristo trouxe, estando na igreja de Deus. Porque você estando numa igreja falsa, criada e inventada pelo homem, dizendo-se um pastor, dizendo-se um apóstolo, um pregador, um padre, um bispo, um cardeal, um papa, etc, e etc. Eles são de Satanás. A igreja dele é de Satanás e está enganando vocês. Se vocês estão aí se roendo, dizendo que eu estou falando heresia, mentiras, dentro da palavra de Deus, eu quero que Deus agora mesmo, nesse exato momento, mande um raio do céu e me queime todinho agora. Se eu estiver mentindo para vocês, eu quero que Deus envie um raio nesse exato momento e me queime, me derreta, né? Ele diz: filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Cristo é justo, né? Cristo só trouxe justiça. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Não pense, meus amados, que eu estou falando isso aqui para julgar vocês. Não, está escrito, é a palavra de Deus, é Ele quem está dizendo. Se você comete pecado, você não é de Deus, você é do diabo. Se você é gay, você é do diabo. Se você é lésbica, você é do diabo. Se você anda nas farras, na bebedeira, você é do diabo. Se você anda cometendo adultério, traindo sua esposa, traindo seu esposo, você é do diabo. Se você é prostituto ou prostituta, você é do diabo. Se você anda mentindo, enganando, blasfemando, matando, roubando, você é do diabo. É eu que estou dizendo? Não. É a Bíblia quem está dizendo. É a palavra de Deus. Eu estou lendo para vocês nesse momento em 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde quando Deus criou o seu mundo habitável, ele começou a pecar lá no mundo habitável de Deus, quando se rebelou contra Deus. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, né? Cristo, Deus enviou Cristo para destruir as obras do diabo no ser humano. Então, você tem que ouvir aquilo que Cristo trouxe. Você tem que ouvir o que Deus mandou você fazer, através de seu Filho, através da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Porque Cristo foi enviado com essa igreja para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é ser gay, ser lésbica, é prostituta, é estar na farra, é adúltero, é matar, enganar, roubar, e etc, e etc, e etc, e etc, é se pintar, é usar brinco, é fazer tatuagem. Tudo isso é obra de Satanás, porque não agrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus é de Satanás, né? E eu estou falando essa coisa, não é para ofender ninguém, não é para julgar ninguém, porque eu não tenho esse direito. Mas a palavra de Deus o julga vocês, se vocês estiverem praticando esses atos pecaminosos. Aquele que é nascido de Deus
não peca habitualmente. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, mas peca. Todos nós, eu não sou santo. Eu sou membro, eu não sou igreja. Eu sou membro da igreja, né? Porque muitos por aí se acham igreja. Eu já vi, né, muitos dizer: eu sou a igreja. Os evangélicos têm essa mania de dizer que é igreja. Como é que ele é igreja de Deus se ele anda mentindo, se ele anda enganando, se ele anda adulterando, se ele anda sem praticar boas obras? Como é que essa igreja pode ser de Deus? Não pode. Ela é uma igreja de Satanás. Por isso que eles se chamam igreja, mas igrejam de Satanás. Porque eles não fazem o bem a seu próximo, a seu inimigo, não perdoa seu inimigo. Eu estou certo? Não estou? Porque eu sei que vocês praticam isso. Eu já convivi e sei. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, mas peca. Peca, porque senão Deus não mandava escrever dessa forma, né? Não peca habitualmente, constante, mas peca. Todos nós pecamos. Deus sabe disso, né? Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado. Que ele peca, mas não pode continuar, né? Porque é nascido de Deus. Como é que um cristão peca? Como é que um verdadeiro cristão peca? Através da nossa concupiscência da carne, através da concupiscência dos olhos. Ontem eu falei isso na live e quase todas as lives eu ensino essas coisas para que vocês tenham a consciência do que é pecar. Eu vou dar de novo esse mesmo exemplo, porque para mim é mais fácil dar, né? E mais fácil de você entender o que é um pecado dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo, através da nossa concupiscência da carne e da concupiscência dos olhos. Vou falar rapidinho para não tomar muito tempo. Vem uma moça linda descendo na minha rua, eu estou do lado de fora varrendo a calçada, né? Eu vejo ela, que vem lá em cima na rua, ela vem com a blusinha escrota, mostrando metade dos peitos e a barriga, com o shortinho escroto, mostrando as pernas e calculando o resto, né? Então, eu como um verdadeiro cristão, devo fugir imediatamente e entrar para dentro de casa para não ver essa pessoa passar, né? É o que eu devo fazer. Mas a concupiscência da carne, ela é ativada, meu amor. A concupiscência dos olhos, ela é ativada. Obrigado aí, meu amor, pelo bastão. A concupiscência dos olhos, ela é ativada. A concupiscência da carne, ela é ativada. E eu, por ser homem, ou talvez você, por ser mulher, se vê uma pessoa também assim, aquele homem saradão, barriga de tanquinho, de camiseta, de bermudinha vindo, sua concupiscência também é ativada, tanto da carne como do olho, e você vai ficar para ver aquilo passar na sua frente. Da mesma forma sou eu. Eu fico ali esperando aquela moça com aquela roupa indecente vindo em minha direção, porque a minha concupiscência da carne e do olho foi ativada ao ver aquilo, e espero ela passar, não entro para dentro de casa, continuo pecando, através da concupiscência dos olhos, né? Eu continuo pecando, vendo ela descer, ela vem, quando chega na minha frente, que eu vejo aquela coisa, a concupiscência da carne está ali dizendo, olha, e a concupiscência do olho está ativada, e eu estou olhando para aquela moça, aquela mulher indecente de Satanás que vai passando na minha frente, e eu estou pecando. E quer ver eu pecar mais ainda se eu der um cio para ela?
eu como uma pessoa casada, vou dar um cio para esta mulher, imediatamente eu estou cometendo adultério. Imediatamente eu estou cometendo adultério porque eu entrei a cobiçá-la. Através da concupiscência dos olhos eu estou pecando. E pecando mais ainda se eu for a cobiçar. Quando ela passar na minha frente, eu der um psiu para ela, eu estou cometendo adultério para com Deus e para com a minha esposa. Isso é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo. Porque na lei de Moisés, esse episódio de adultério, eu tinha que pegar a mulher do próximo, eu tinha que transar com ela para ser adultério na lei de Moisés. Mas na lei de Cristo, na nova lei, na nova aliança, no seu novo mandamento, basta eu olhar para uma mulher para a cobiçar que eu estou cometendo adultério. Basta eu querer pensar em matar uma pessoa que eu já sou homicida para com Deus. Se eu maltratar um irmão, eu sou considerado como um homicida. Isso é a lei de Cristo, muito mais ampla. Por isso que não estamos debaixo de nada da lei de Moisés, porque a lei de Moisés é falha e inútil, não serve para os cristãos. Ela foi dada para o povo israelita para serem conduzidos até Cristo. Mas os pastores enganadores de Satanás que fazem teologia diabólica, eles querem implantar só uma pequena parte da lei de Moisés, porque é viável para o engano deles, para se diferenciar da verdade, daquilo que Cristo nos manda fazer, tá? Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão também não é de Deus. Se você não ama o seu irmão de carne, se você não ama o seu irmão dentro da congregação, se você não ama o seu inimigo, você não é de Deus. Não é o que estou dizendo, não. É a palavra de Deus, eu estou lendo aqui em 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão também não é de Deus, né? Isso foi João 3, né? Versículo até o 9. Agora eu vou ler ainda em 1 João capítulo 3, o versículo é o 11 em diante. O amor aos irmãos, né? Isso é 1 João capítulo 3, versículo 11 até 24. Não sei se tem mais depois, deixa eu ver. Tem não, só é até o 24. João 3, 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 24, né? O amor aos irmãos, vamos ler. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno. Caim era da legião do mal, Caim era da legião de Satanás, né? Mas Abel era da legião do bem, da legião do Deus. Foi através deles, através de sua mãe, que abriu a legião do mal e a legião do bem. E está aqui o fruto da legião do bem e o fruto da legião do mal. O fruto da legião do mal é Caim. O fruto da legião do bem é Abel, né? Essas duas pessoas foi o início da legião do bem e da legião do mal, né? Lá na primeira geração. E matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mal e as de seu irmão justa, né? As obras de Abel eram obras de Deus
Era obras da legião do bem, da legião de Deus. Mas a de Caim era da legião do mal, da legião de Satanás, né? Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Que mundo é esse? A Bíblia relata vários mundos. Quase sempre a Bíblia está falando de mundo, mas tem o mundo material, que é esse em que nós vivemos, e tem o mundo do pecado. Esse aqui é o mundo de pecado, né? Não vos admireis se o mundo vos odiar, né? A pessoa, por exemplo, eu estou falando essas coisas aqui para um pecador aí do outro lado, ele pode nesse momento estar me odiando, não é verdade? Porque essa pessoa, ela está no mundo. Que mundo? No mundo de pecado, né? No mundo de pecado. Por isso que essa pessoa está me odiando, por eu estar falando a verdade, por eu estar ensinando a doutrina de Cristo dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Deus mandou através de seu Filho, né? Por isso que o mundo nos odeia. Quem é esse mundo? O mundo dos pecadores, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, né? Quando nós passamos da morte para a vida, é porque quando estávamos no pecado, estavam mortos para com Deus. Mas através de receber a lei de Cristo, a nova aliança, a sua doutrina e os seus mandamentos, e passamos a ter essa fé de Cristo, obedecer aquilo que ele trouxe, com sinceridade, com amor puro em nossos corações, nós estamos para a vida. Que vida é essa? A vida eterna no último dia. Nós estamos caminhando, seguindo essa lei de Cristo, essa doutrina, esse mandamento verdadeiro, não os das falsas igrejas de hoje, não as doutrinas dos falsos pastores de Satanás, tá? Mas a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro mandamento de Cristo, com a fé de Cristo, que é a obediência, com sinceridade, com amor puro, sincero em nossos corações. Só assim podemos estar nessa vida que está sendo relatada. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, né? Porque quando estamos em pecado, estamos mortos. Mas quando abandonamos o pecado e passamos a seguir a Cristo, passamos a seguir a verdadeira igreja que Cristo trouxe, estamos para a vida eterna. Não é que estamos salvos ainda, né? Porque eu estou aqui falando para vocês, mas quem sabe que Deus nunca deixe isso acontecer, mas como suposição eu posso me perder daqui para a noite, então até agora eu estou sendo salvo. Espero que até agora eu esteja digno de receber vida eterna. Eu espero, né? Mas daqui são precisamente, né, 10 horas e 45 minutos. Pode ser que daqui até 1 hora da tarde pode acontecer algo que eu me perca, né? Isso é relativo, né, entre um ser humano. Mas como um verdadeiro cristão, como um membro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, onde eu aprendi a verdade, né, eu recebi um espírito de adoção de Cristo para me proteger, para me livrar de qualquer armadilha do inimigo, né? E eu creio, eu tenho essa fé, através da obediência naquilo que Cristo nos ordena, com amor puro e sincero, né?
Meus irmãos, não vos admireis se o mundo nos odiar. E o mundo nos odeia por causa dessa verdade, né? Isso é uma verdade que eu estou falando e muita gente pode até aí do outro lado estar me odiando por causa disso, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida através disso, porque amamos os irmãos, né? Porque amamos os irmãos. Quem não ama o irmão, permanece na morte, né? O irmão pode ser o irmão dentro da igreja, pode ser um irmão carnal, pode ser uma pessoa de fora, né? Devemos amar os nossos irmãos e os nossos inimigos. Os nossos inimigos devemos perdoar e amá-lo também. É isso que Deus quer, né? Todo que odeia seu irmão, né? Eu estou falando isso, meus amados, dentro da verdadeira igreja, dentro da igreja de Deus. Um verdadeiro irmão não pode odiar outro irmão, né? Todo o que odeia o seu irmão é homicida. Isso é a lei de Cristo. Isso é a doutrina de Cristo. Se um irmão odeia outro irmão, para com Deus, ele é homicida. E na lei de Moisés, era diferente. Para a pessoa ser um homicida, na lei de Moisés que passou, que não existe mais, para o verdadeiro cristão de hoje, você tinha que matar uma pessoa, né? Na lei de Moisés, aquela lá antiga, lá atrás, que não serve mais, essa lei, para você ser um homicida nela lá, você tinha que matar uma pessoa. Na lei de Cristo, não. Na lei de Cristo é diferente. Se você odeia seu irmão, Cristo diz, você é homicida. Na lei de Moisés, se você pegar a mulher do próximo, você está cometendo adultério. Na lei de Cristo, se você olhar para uma mulher e der um psiu para ela, você está cometendo adultério. Por isso que a lei de Moisés não serve para o verdadeiro cristão, porque ela não tem força, ela é inútil. Ela foi dada ao povo israelita para conduzi-los até Cristo. Só depois que Cristo vem, a lei de Moisés não está mais em vigor. Quem está em vigor é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Porque a lei de Moisés era a igreja no deserto, né? Todo que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele, né? Sendo homicida. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora eu te pergunto, você aí que está em uma falsa igreja de Satanás, você daria a sua vida pelo seu irmão aí na sua igreja? O seu falso pastor de Satanás daria a sua vida ao irmão aí na sua igreja? Quando a gente fala em dar a vida, meu amado, minha amada, não é a vida material, tá? Não. É a vida espiritual. Não é essa vida carnal. Dar a vida a uma pessoa é quando vê ela necessitada, ajudar, dar de coração, com amor puro e sincero. Não dá para se exaltar, para se achar o bambambam dali, dizendo, eu sou bom. Não é para isso não, meu amado, minha amada, né?
Dar vida ao irmão é ajudá-lo de coração, com sinceridade, com amor puro e sincero, dando com a mão para que a outra não veja. Se você vai ser exaltado, não é por si próprio, mas pelaquela pessoa que recebeu esse bem. Ele é quem vai te glorificar diante de Deus. Não você dá para se glorificar, para se exaltar, dizendo: ah, eu dei porque eu sou uma pessoa boa. Não tenha esse pensamento, meu amado, minha amada, porque Deus é contrário a isso, tá? Mas faça o bem sem olhar a quem, ajude o seu próximo, o seu inimigo. É o seu inimigo lhe fazendo mal e você ajudando ele. Empreste sem esperar nenhuma paga. Isso é doutrina de Cristo, né? Mas para isso temos que ter um amor puro e sincero em nossos corações. Temos que ter a fé de Cristo, que é a obediência naquilo que Deus nos ordena, né? Para sermos filhos de Deus, com pureza, com sinceridade, com amor sincero. Porque aquele que tem o amor sincero em seu coração tem Cristo e tem Deus, porque Deus é amor. Não devemos ter um amor fingido. O amor fingido é de Satanás. Muita gente diz: ah, eu amo ciclano, eu amo Deus, mas não é sincero, não serve. Quem, pois, tiver bens no mundo, né? Quem, pois, tiver bens no mundo, eis aí um mundo material, né? A Bíblia fala de mundo de pecado e de mundo material. Eis agora um mundo material. Quem, pois, tiver bens no mundo, bens material, não no mundo de pecado, e vendo seu irmão necessitando, pois quem tiver bens no mundo e vê seu irmão necessitando e lhe fechar o seu coração, como permanece nessa pessoa o amor de Deus? Meus amados, você se enquadra nesse versículo, você não tem o amor de Deus, você não é uma pessoa de Deus espiritualmente, tá? Quem tiver bem no mundo e ver seu irmão necessitando e lhe fechar o coração, como permanece nessa pessoa o amor de Deus, né? Acontece muito. Eu vejo nessas igrejas falsificadas por aí, só porque uma irmã bota aquele salto alto, né? Aquele vestido lindo, né? Bota um rugezinho da cara e tal, se penteia bonitinho, senta lá no seu cantinho, mas quando chega uma coitadinha toda malamanhada porque não pode se vestir bem e senta próximo dela, ela sai logo para ir beber água, para quando voltar se sentar em outro lugar. Estou mentindo? Estou mentindo? Não estou. Também eu não posso exagerar, não posso dizer que é todas as pessoas que têm essa atitude e esse sentimento, né? Porque tem alguém que tem sentimento, mas tem muito mais pessoas com essa atitude, dizendo ser cristão, dizendo-se ser uma pessoa de Deus, né? Filhinhos, não amemos de palavra, né? Nós não devemos dizer só eu te amo, nem de palavra, nem de língua, mas
por obras e em verdade. Se você diz que ama uma pessoa verdadeiramente, diga: eu te amo, abrace ela e o beije, né? Com sinceridade, com amor puro. Isso é o que importa para Deus. Porque se você está amando de falsidade, você não é de Deus, mas de Satanás. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Glória a Deus, né? Amados, se o coração não nos condena, né, temos confiança para com Deus. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, né? E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, meus amados, minhas amadas, meus lindos e minhas lindas que estão ouvindo esse vídeo, essa palavra, Deus quer que tenhamos um amor sincero em nossos corações. Deus quer que nós obedecemos a Ele. Nós quer que nós obedecemos a sua igreja, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, dada pelo Pai através de Cristo para conosco. E nessa igreja devemos ter a confiança em nosso coração para com Deus, se seguirmos com sinceridade e com amor, porque aí é o que nós pedir a Deus, nós receberemos. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Deus tarda, mas não falha, né? Porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, né? Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Como é que nós devemos crer no nome de Jesus Cristo? Como é que nós devemos crer no nome de Jesus Cristo? Porque muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus. Mas isso não é só uma palavra, é um conjunto de coisas. Para crer em Cristo, devemos ter sinceridade, devemos ter amor puro e sincero em nossos corações, fazendo o que é justo, fazendo o que é bom, praticando boas obras, ajudando o seu inimigo, perdoando aquele a quem nos faz mal sempre. Isso é, né? Isso é crer no nome de Jesus Cristo, tendo a fé dele, que é a obediência a Deus, né? Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Cristo nos ordenou para que nós amamos uns aos outros com sinceridade, com amor puro, com obediência a Deus. Isso é
crer em Cristo. Isso é crer em Deus. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. Quem guarda os mandamentos de Deus, dado por Cristo, e foi Deus quem mandou Cristo nos dar esse mandamento, né? Se nós guardarmos esse mandamento que Cristo trouxe, mandado pelo Pai, Deus permanece em nós. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Que Espírito Deus nos deu? Que Espírito foi esse que Deus nos tem dado? É quando nós nos arrependemos com sinceridade, com amor puro e sincero, nos batizamos arrependidamente, com sinceridade, nos batizamos na verdadeira igreja, porque o batismo na igreja falsificada não vale, seja na católica não vale, seja nas assembleias não vale, seja na adventista não vale, seja na testemunha de Jeová não vale, porque são igrejas falsas, criadas e inventadas por homens e pregam mentiras. Então, esses batismos nessas igrejas falsas não servem para Deus, mas na igreja verdadeira devemos nos batizar arrependidamente, sincero, recebendo perdão de Deus, nos lavando, nos tornando uma nova criatura e recebendo esse Espírito aqui de que eu falei, pelo Espírito que Deus nos tem dado, que é um Espírito de adoção. Quando nós é batizado dentro da verdadeira igreja, nós recebemos um Espírito de adoção da parte de Deus para sermos chamados filhos de Deus. Este é o verdadeiro batismo. Seguindo, em 1 João capítulo 4, né? Ainda agora é 1 João capítulo 4, que vai relatar a respeito dos falsos profetas, né? Os falsos profetas e verdadeiros crentes. Prestem atenção para que você entenda a leitura. Amados, não creiais a todo o espírito. Está falando dos falsos profetas. Lá naquele tempo, já depois de Cristo. Lá naquele tempo atrás, depois de Cristo. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante, está relatando: amados, não creiais a todo o espírito, mas provais se os espíritos vêm de Deus. Quem é esses espíritos? Quem são esses espíritos? Onde estão esses espíritos? No verdadeiro pregador e no falso pregador. O espírito de Satanás está no falso pregador. O espírito da parte de Deus está no verdadeiro pregador. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque
Tem pregador que tem o Espírito de Deus. E tem pregador que os espíritos deles são de Satanás. Estão pregando mentiras e engano. Isso é os pregadores das falsas igrejas de hoje. É duro, né? É muito duro essa palavra. É muito dura essa palavra para você aí do outro lado que se diz pastor, mas é um falso pastor, que estudou teologia diabólica apenas para enganar o povo, porque o seu líder paga um salário para você enganar o povo, né? Isso é muito duro, essa palavra aqui. Amado, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos, naquele tempo aqui, né, já depois de Cristo, muitos, não é pouco, imagina nos dias de hoje, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse mundo aqui não é um mundo de pecado, mas o mundo em geral, né? E Cristo está dizendo que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É por isso que esses falsos profetas que não têm o Espírito de Deus, que fazem teologias, aprendem, criam suas igrejas diabólicas, igrejas falsas, fazem teologia diabólica apenas por causa da ganância. Pastores que se formam através da teologia para seguir um líder diabólico, porque ele paga o salário para um pastor desse poder enganar o povo e tirar tudo quanto ele tem. Eu estou mentindo? Fala de Deus? Fala! Prega a palavra de Deus? Prega! Fala da Bíblia? Fala! Apenas para enganar, apenas para proveito próprio. Isso são esses pastores de hoje, dentro da igreja católica e dentro da igreja evangélica, que é filha da católica. Eu estou mentindo? Não, porque se eu estiver mentindo com essa palavra que eu estou revelando aqui e agora, se eu estiver mentindo para você aí, você que é pastor, você que está numa igreja falsificada dessa de Satanás, se eu estiver mentindo para você do que eu falei para você, que você é um enganador, que você é um anjo de Satanás, que você está pregando para Satanás, que a sua igreja é de Satanás, seja católica ou qualquer outra evangélica, se eu estiver mentindo para você através da palavra de Deus, eu quero que Deus mande um raio sobre mim agora, nesse exato momento, e me derreta. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Só que essa verdade é muito dura, é cruel. Mas, meus amados, minhas amadas, se converta para Deus. Não se converta a Satanás. Porque o pastor de engano, igreja de engano falsificada, não vem de Deus, vem de Satanás. Porque Deus só enviou uma única igreja. E essa igreja verdadeira, única, que Cristo trouxe, que o padre, que os evangélicos de todas essas igrejas falsas que tem por aí, não lê para vocês. Atos 20, 28, 1 Coríntios 1, 2, 11, 22, 15, 9, Gálatas 1, 13, 2 Coríntios 1, 1 e etc. Não lê para você, porque se ele lê para você, imediatamente você vai detectar que está numa igreja de Satanás. Isso é verdade. Se eu estiver mentindo para você, Deus mande um raio em cima de mim agora e me consuma. Não tenho medo.
porque eu sei que eu estou falando a verdade de Deus para você. E se você, meu amado, minha amada, estiver nessa mentira, fuja, corra, para que você não perca a sua salvação e vá para o lago de fogo, junto com o seu pastor falsificado e a sua igreja de Satanás. É duro isso. Eu sei que é muito dura essas palavras para um pastor aí desse que está me ouvindo, para uma irmã dessa que está me ouvindo, seja católica, seja evangélica, seja budista ou de qualquer outra religião, porque a religião foi inventada pela legião de Satanás para criar essas igrejas para ele, igrejas falsificadas, porque a verdadeira igreja, que é a lei de Cristo, a nova aliança, a nova doutrina, a sua doutrina e seus mandamentos, mandado por Deus o Pai, que é a verdadeira igreja única, igreja de Deus. Cristo morreu por ela. Paulo também quase morre por causa dessa igreja, por pregar a verdade. E eu, como membro dessa igreja que Deus mandou, como um cristão, estou aqui como discípulo de Cristo, ensinando a verdade para vocês. Eu sou o irmão Antônio, membro da Igreja de Deus. Eu apenas estou lendo a Bíblia para vocês, para que vocês se conscientizem do erro que está cometendo. Eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou nada. Apenas um discípulo lendo aquilo que Deus me deu para que você entenda a verdade daquilo que Deus quer que nos façamos, que nos obedecemos com sinceridade, amor puro em nossos corações, para que no último dia alcancemos a vitória, que é a vida eterna. Muitos por aí diz: eu estou salvo. Eu não digo isso, porque como li agora há pouco em um versículo, né, ainda não é chegado a hora da manifestação de Cristo. Isso só será no último dia. Eu creio em Deus, creio em Cristo, que estou amontoando brasas de fogo para esse último evento, né? Eu estou amontoando brasas de fogo, como o Evangelho manda, para esse evento do último dia. Essas brasas de fogo que eu passei a acumular com verdade, com sinceridade, com amor puro e sincero, com a fé de Cristo, que é a obediência, eu estou amontoando brasas de fogo, porque quando Cristo vier no último dia, essas brasas de fogo vai servir para a minha transformação ao ser batizado no Espírito Santo e em fogo com essas brasas que eu estou juntando. Eu vejo pessoas dizer: pastor, pastor fulano de tal batiza em Espírito Santo e em fogo. Isso é um engano, isso é uma mentira tremenda. Nenhum pastor falso batiza no Espírito Santo e em fogo, porque só quem faz esse batismo é o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Ele é quem batiza em Espírito Santo e em fogo. Os que batizam aqui na terra, nas igrejas falsificadas, os batismos deles são inúteis, não servem para Deus, porque eles são mentirosos e enganadores, e a igreja deles é falsa, criada por homem e não por Deus. Muito duro isso, de ouvir uma coisa dessa, mas isso é a verdade. Se você está me julgando, dizendo que eu estou sendo mentiroso, Deus está vendo. E eu digo ao meu Deus: Deus, se eu estiver mentindo para esse povo através da sua palavra, que mande um raio sobre mim agora e me derreta, né? Me derreta, que
eu não posso estar mentindo para vocês através do Evangelho, como faz os falsos pastores dentro dessas falsas igrejas. Obrigado aí, meu amor. Isso é a verdade. E todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, né? Que espírito é esse que não confessa a Jesus? O espírito de Satanás. As pessoas que estão no pecado, as pessoas que estão nas falsas igrejas, os falsos pregadores, porque eles falam mentiras, eles falam inverdade dentro da palavra. Fala da palavra de Deus, falam, pregam da palavra de Deus, pregam da Bíblia, prega, mas é para enganar. Eles não estão confessando Jesus Cristo, mas porque é um espírito de Satanás, diabólico, é de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo, né? Como eu li anteriormente, muitos profetas vieram, né? Muitos profetas saíram pelo mundo para enganar. Está escrito logo lá no início, em 1 João capítulo 4, né? Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim é Cristo, é Deus. Mas esses que pregam o erro, que pregam engano, que criam falsas igrejas, essas pessoas estão no mundo. Esta pessoa estão no pecado. Essas pessoas estão com Satanás. Eles são do mundo. Que mundo? Do mundo de pecado. Por isso fala como quem é do mundo. E o mundo os ouve, né? As pessoas seguidoras dessas falsas igrejas, desses falsos pastores, que são do mundo de pecado, né? Falam como é do mundo, e os que estão seguindo ele, os que ouvem esses pastores dentro dessas falsas igrejas, são do mundo, são do pecado. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Eu estou falando para você aqui, se você, né, se encaixa nesse pastor de Satanás, nesse servo das igrejas de Satanás, você não aceita essa palavra, você não aceita essa verdade, porque você é do mundo, você é de Satanás, junto com o seu pastor, dentro das igrejas falsificadas. É muito duro essa palavra, né? Mas é o que eu estou lendo. Eles são do mundo, esses pastores são do mundo. Que mundo? Do mundo de pecado, porque eles enganam as pessoas. Por isso eles falam como quem é do mundo de pecado, tá? Enganando. E o mundo os ouve. As pessoas que estão no mundo dele, no mundo de pecado deles, estão ouvindo eles, os pecados dele. Né? Nós somos de Deus. Né? O verdadeiro cristão que segue a lei de Cristo, a doutrina verdadeira de Cristo, o verdadeiro mandamento de Cristo, com sinceridade, com amor puro, essa pessoa é de Deus. Quem conhece a Deus, as pessoas que conhecem Deus, né, ouve a palavra de Deus. Mas aquele que está no pecado
não tem nenhum conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Não tem. Porque se tivesse, não estariam cometendo pecado. Quem não é de Deus não nos ouve, né? Por exemplo, tem muitos aqui que não me ouvem, que não quer dar ouvido a isso que eu estou falando para ele, porque não são de Deus. A pessoa que é de Deus fica nessa live até o fim, ouvindo, se fortalecendo, gloriando a Deus, né? Gloriando a Deus, porque é uma pessoa de Deus. Mas aquele que não é de Deus, ele abre a live, quando vê que está falando a verdadeira palavra de Deus, vai embora. Não é verdade? Vai embora porque não quer ouvir a verdade, porque eles não são de Deus e essa verdade de Deus vai machucá-lo, vai ferir o seu ego, né? E ele não quer aceitar. Foi isso que aquele povo antigamente fizeram com Cristo. Não aceitaram essas verdades e mataram ele, né? Quem não é de Deus não ouve. Assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É dessa forma. Bem, meus amados, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem, né, esse vídeo aí, para que outras pessoas possam ouvir essa verdade dentro da palavra de Deus verdadeira, né? E ative o sininho para receber as notificações, né? Voltarei com o próximo vídeo, né, ainda em João capítulo 4, o versículo é o 7 em diante, que relata: Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Isso é o próximo vídeo, se Deus permitir, né? E tenho dito